21. E está falando justamente sobre a provisão de Deus para o povo de Israel. A provisão de cordoniz e do maná. Provisão do Senhor do dia a dia. Irmãos, quando o bispo anunciou ali no mural as datas, os nomes dos irmãos que estariam ministrando, eu orei ao Senhor e falei: Senhor, me manda uma palavra. E essa palavra, na verdade, já estava no meu coração há muito tempo, bem antes, porque é algo que eu tenho vivido dia a dia. A minha casa tem vivido dia a dia. E muitas das vezes eu ainda orando, a semana inteira orando, durante o decorrer do mês orando e pedindo ao Senhor que mandasse uma palavra, me desse uma palavra para eu poder ministrar oferta aqui. E toda vez que eu orava ao Senhor, me vinha essa palavra. Aí me vinha o que Deus está fazendo na minha vida, o que Deus está fazendo na minha casa, que é o maná, é o alimento, é a provisão dia a dia. É dia a dia, irmãos. E tem sido bênção. Aleluia. Tem sido bênção, tem sido uma glória. Eu vou ler, depois eu vou contar um pouco do meu testemunho, do que tem ocorrido, do que Deus tem feito nas nossas vidas, na minha casa, na minha família. Versículo 11 diz: E o Senhor falou a Moisés dizendo: Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes, dizendo: Entre as 2 tardes comerei carne, e pela manhã vos fartareis do pão. E sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. E aconteceu que à tarde subiram cordonizes e cobriram o arraial. E pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando o orvalho se levantou, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa moída, redonda, moída como uma geada sobre a terra. E vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros: Que é isso? Porque não sabiam o que era. Disse-lhes, pois, Moisés: Este é o pão que o Senhor deu para comer. Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Colhei dele, cada um conforme ao que pode comer, 1 homer por cabeça, segundo o número de vossas almas. Cada um tomará para os outros que acharem a sua tenda. E os filhos de Israel fizeram assim, e colheram uns mais e outros menos, porém medindo-o com 1 homer. Não sobejava os que colhiam muito, e nem faltava os que colheram pouco. Cada um colheu tanto que podia comer. E disse-lhes Moisés: Ninguém deixe dele para amanhã. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Antes, alguns deles deixaram dele para o dia seguinte, e criou bicho, e chegava mal. Por isso, indignou-se Moisés contra eles. Eles, pois, o colhiam cada manhã, cada um conforme ao que podia colher, porque aquecendo o sol, derretia-se. A palavra diz que o Senhor mandou as cordonizes, mandou o maná, e muitos deles queriam guardar para o dia seguinte. Mas o propósito de Deus não era isso. O propósito de Deus era que cada dia Ele iria mandar o seu alimento. A cada dia, a cada manhã, o Senhor iria entrar com a provisão na vida deles. Irmãos, como eu falei, eu estou há 2 meses, eu arrumei um emprego. Eu fiquei 9 meses desempregada, 9 meses sem dizimar. Tem 2 meses que eu estou trabalhando. E foi engraçado porque na mesma semana que eu arrumei esse emprego, Deus usou uma missionária para falar que Deus abriria a porta. E foi mais engraçado, irmãos, porque a missionária ela falou justamente do jeito que eu falava do Senhor. Porque em casa nós estávamos não passando necessidade, porque como diz a palavra, na minha vida está acontecendo e já estava acontecendo há alguns meses. Deus tem mandado o alimento dia a dia. Então fome, irmãos,
nós não temos passado porque Deus é maravilhoso. Deus é quem sustenta. Deus é quem tem sustentado a nossa casa. Deus é quem tem enviado as pessoas para nos abençoar. E não tem faltado. E quando essa missionária ela falou desse emprego, ela fez um gesto que justamente eu fiz em casa umas semanas antes. Porque eu falava, Senhor, eu preciso de um emprego, eu preciso ajudar o meu esposo em casa. As dívidas são demais sobre o meu esposo, eu preciso ajudar o meu esposo em casa. E eu peguei assim pro céu e falei assim, e aí, Senhor, o Senhor não vai abrir a porta para mim? Aí a missionária, quando ela falou que Deus abriria a porta, ela fez justamente esse gesto. E eu caí na gargalhada, porque eu falei, Senhor, o Senhor é soberano, o Senhor sabe todas as coisas. Na mesma semana, isso foi num sábado, na quarta-feira eu entreguei um currículo, na quinta-feira eu já estava empregada. Na mesma semana. Um mês depois, 15 dias depois, eu recebi o adiantamento do salário. E depois de 9 meses eu consegui dizimar na casa do Senhor. Para a honra e a glória do Senhor, eu estou dizimando, eu posso ofertar na casa do Senhor. Para a honra e a glória do Senhor, não tem faltado. O Senhor tem mandado as cordonizes, o Senhor tem mandado o maná. Irmãos, é bênção que o Senhor tem feito nas nossas vidas, porque com toda a dificuldade que a minha casa tem passado, a gente tem comido do bom e do melhor. A gente tem comido, tem conseguido ainda comprar, quer agradar as crianças, ou até mesmo às vezes o meu esposo me agradar, ou eu agradar ele, temos conseguido comer pizza, temos conseguido comer esfirras. Então Deus tem sido maravilhoso, porque não tem faltado, irmãos, nada mesmo. Com toda a dificuldade que temos passado na nossa casa, eu ainda consegui sair essa semana e comprar roupas para eu ir trabalhar. Se os irmãos perguntarem, eu não estou aqui para sensibilizar ninguém, irmãos. Se os irmãos perguntarem hoje se eu tenho R$1 no bolso, eu não tenho. Mas eu estou dando glória a Deus, porque é Ele que tem sustentado a minha casa, Ele que tem sustentado a minha vida. E uma coisa eu falo para os irmãos, que assim como Deus fez com o povo no deserto, como Deus tem feito na minha casa, eu creio que Deus vai fazer na vida de cada um. Então não vamos murmurar, simplesmente vamos colocar o joelho no chão, vamos orar a Deus, vamos clamar ao Senhor. E o Senhor vai vir com a provisão na vida de vocês. O Senhor vai vir com a resposta. Ele vai vir com maná no dia a dia, irmãos. Justamente como foi no deserto, na minha casa tem sido. O Senhor tem sido o pão de cada dia. Não tem sobrado para o dia seguinte, irmãos. Mas, meu Deus, no dia seguinte ele entra com a provisão. E com a provisão a gente ainda pode comer. A gente pode se alimentar. Ainda pode ter coisas boas. As pessoas irem na minha casa, a gente ofertar ainda coisas boas para as pessoas se alimentarem dentro da minha casa. Aleluia. Eu dou glória a Deus por isso, irmãos. E eu falo, independente do que estiver acontecendo na vida de vocês, independente de qual for a situação, seja financeiro, seja espiritual, o que for, irmãos, o que for, simplesmente clamem ao Senhor. Dê o melhor de vocês para Deus. Adorem, exalte a Ele. Não deixe se abater pelo que está acontecendo, porque Ele é a provisão. É Ele que vai sustentar. Eu nunca passei, depois de certa... Eu passei uma dificuldade assim, irmãos, quando eu era adolescente, ainda com meus pais. Depois disso, nunca mais. E ainda assim, quando eu estava com meus pais e eu não conhecíamos Jesus. Deus nunca deixou falta na minha vida. Eu não sei, irmãos, se quer passar fome na minha vida. Glória a Deus por isso. Graças a Deus. Eu não sei o que quer passar dificuldade, porque Deus tem suprido. Dia a dia. Então, irmãos, adorem ao Senhor dia e noite. Está passando dificuldade, está precisando da provisão, irmãos. Orem a Deus na hora certa, no momento certo. Ele vai responder. Amém? O irmão Davi vai louvar. Os irmãos podem me ofertar.